Oi, tudo bem? Eu sou a professora Lilian Furtado, trouxe um curso de redação teórico, né? Vamos falar basicamente sobre texto argumentativo e texto informativo para as principais bancas de concurso. Aí você vai perguntar assim para mim, mas é para que banca? Olha só, coloca isso no seu coração, tá bom? Curso teórico de redação não tem diferença para banca. A redação é uma só, um texto argumentativo é único e um texto expositivo é único para qualquer banca. O que muda é a forma como a banca vai avaliar. Ou melhor dizendo, o que muda é o que a banca escolhe, ou melhor, como a banca escolhe pontuar. Como é que ela vai pontuar conteúdo, como ela vai pontuar coesão, como ela vai pontuar coerência. É isso aí que vai mudar, tá? E cada banca trabalha de um jeito. Se você for me perguntar hoje qual é a banca mais exigente, a banca mais exigente hoje é a Fundação Carlos Chagas, né? É a banca que mais corrige redação com mão pesada. E cada banca tem o seu critério, mas assim, o critério relacionado à pontuação e não propriamente aquilo que vai ser corrigido ou não, beleza? Tá. E a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que você tem que observar, a primeira coisa que você tem que olhar é a folha de redação. Em todos os concursos, em todas as provas que você for fazer de redação, você vai receber uma folha como essa aí, tá? A folha, ela vem com a numeração. Na folha de rascunho, você pode fazer o que você quiser, qualquer tipo de marca, qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de pontuação, né? O que você quiser, você pode colocar na folha de rascunho. Agora, na folha definitiva, você não pode fazer isso, tá? Na folha definitiva, você tem que ter o maior zelo possível, o maior cuidado possível, porque qualquer tipo de marcação pode zerar a sua prova, pode zerar o seu concurso. Aqui eu trouxe a questão da margem da separação silábica e da paragrafação, tá? Então, olha só. É importante ter esse recuo de parágrafo aqui, você tá vendo? Não precisa ser um espaço muito grande, você não precisa colocar palavra nenhuma escrita para poder ver qual é a margem. Você precisa ter o recuo. O recuo pode ser assim, ó, tamanho do meu dedo aqui, você pode usar como recuo. Na margem, que é essa margem à direita aqui, ó, é importante que ela esteja alinhada, tá? Principalmente se você for fazer concurso para o SESP, que é uma banca que trabalha com critério de legibilidade, margem e paragrafação. Dentro desse critério, que geralmente vale de 0 a 1 ponto, dependendo do concurso, a banca vai ver exatamente isso. Se você faz o recuo do parágrafo e se você mantém esse recuo de parágrafo, se você tem uma letra legível, né, independente, ela pode ser tanto cursiva quanto letra de forma, não faz a menor diferença. E a margem aqui à direita, tá vendo? Então, essa margem à direita ela tem que estar sempre alinhada. Na atualidade, a única banca que implica com isso, de fato, é o SESP, FCC e outras bancas não implicam. Quando você chegar ao final da linha e precisar separar a sílaba, olha aqui ó, como é que você faz. Ó. Coloca o traço, que a gente chama de traço translineador, e vai para o outro lado da linha, ó, sem levar traço nenhum. Mesmo que a palavra seja composta, que eu acho que é mais difícil, tá? Outra coisa que é importante você saber é que existem dois tipos de textos hoje cobrados nas provas de concurso público. Um é o texto informativo e o texto expositivo, e o outro é o texto argumentativo. Qual é a diferença básica entre esses dois tipos de texto? No primeiro, informativo e expositivo, você precisa relatar ou expor uma informação, ou seja, você vai mostrar o seu conhecimento sobre determinado assunto, o seu conhecimento sobre determinada disciplina. Agora, já o texto argumentativo, ele tem uma característica diferente. Inclusive, na minha opinião, é um texto mais difícil, é um texto mais complicado de fazer, porque a gente tem que estar muito presente. A gente, que eu digo, é a gente, o escritor do texto, né? Nesse texto argumentativo, você basicamente tem que apresentar uma tese. E você precisa defender essa tese, né? Então, o texto argumentativo é um texto que tem uma estrutura muito específica, né, que é a apresentação da tese, a defesa dessa tese por meio de argumentos e depois a apresentação, a constatação dessa tese de forma objetiva, de forma clara, mostrando assim, olha, tá vendo como é que a minha tese está certa? Vamos aqui para a tela branca, ó, e aí vou mostrar para você aqui. Um texto informativo, como é que acontece um texto informativo na redação para concursos, né? Ele aparece de duas maneiras.
Ele pode aparecer como forma de questão discursiva, ou ele pode aparecer como um estudo de caso. Como é que é uma questão discursiva? A questão discursiva é uma pergunta sobre determinado assunto, algum assunto da disciplina, da matéria. Ou então, ele não vai colocar uma pergunta, ele vai dizer assim, disserte sobre o princípio tal. No estudo de caso, a banca apresenta uma situação hipotética. Tá? A banca apresenta uma situação hipotética. E aí, o que você precisa avaliar? Você vai avaliar essa situação hipotética e vai responder dentro daquilo que a banca está esperando. De repente, você vai ter que fazer uma analogia com algum artigo, com algum princípio teórico. Vai depender de banca para banca. O básico é que um texto informativo, ele é igual a um texto expositivo. A nomenclatura é a mesma. E, em ambos, sempre vai ser uma questão sobre uma disciplina específica do edital, tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é o texto argumentativo. A minha letra fica horrorosa aqui nessa mesa, mas tá bom, né? O texto argumentativo. O que o texto argumentativo faz? Geralmente a banca apresenta um tema sobre um determinado assunto. Assunto é aquilo que é geral, tá? Geralmente esse assunto ele aparece num texto motivador. E o tema, ele vem, dependendo da banca também, né? Ele pode vir explícito, no próprio comando, né? Ou a banca pode mandar retirar do texto motivador. E aí você vai ter que fazer a sua análise e ver como é que você vai fazer para entender o tema proposto. Aí entra você. Por que eu digo que entra você? Porque você precisa elaborar uma tese sobre esse tema. O que é a tese? A tese é a sua ideia, é uma análise crítica, um senso crítico sobre o tema proposto. E aí você vai ter que comprovar essa tese. Como é que você comprova essa tese? Por meio de argumentos, né? Que podem ser justificativas suas, podem ser exemplos, dados estatísticos. E depois você vai fazer a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é a constatação, ou seja, você vai reafirmar, você vai confirmar constatação de que a sua tese é verdadeira, né? Mas tem que ser algo coerente com o que você fez no seu desenvolvimento. Então, olha só, comprovar os argumentos vem no desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento. A tese, ela vai aparecer na sua introdução. Então, essa é a diferença básica. No texto informativo, a gente expõe a informação sobre um determinado conteúdo, ou seja, você vai mostrar o seu conhecimento sobre aquela disciplina, sobre aquela matéria. E no texto argumentativo? No texto argumentativo, você tem que estar presente, tá? De que forma? Elaborando uma tese, que é uma análise crítica sobre um determinado tema. O tema sempre é a banca que dá. Ou ela dá de forma explícita, ela manda retirar do tema do texto motivador. O texto motivador carrega o assunto. E aí, especificamente, o tema. Você vai comprovar no desenvolvimento por meio de argumentos, tá? E depois você vai para a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão nada mais é que a constatação da sua tese, tá? Então, quando a gente fala num texto dissertativo, a gente está dizendo que um texto dissertativo é... O dissertativo vem de dissertar. O que é dissertar? Dissertar é o ato de relatar, discutir e apresentar ideias relacionadas a um determinado assunto, tá? Isso pode ser feito por meio de mero relato, apresentação de dados e defesa de ponto de vista. Então, olha só, a gente vai ter que relatar alguma coisa sobre um determinado assunto. Esse assunto está onde? Esse assunto está na prova, né? E ele vem por meio de um tema. O assunto está sempre no texto motivador, ele é a perspectiva geral. A gente vem para o tema, que é a parte mais específica, e depois a gente vai para a tese, que é a nossa análise. Então, em suma, um texto dissertativo é aquele que apresenta uma tese. De quem é a tese? A tese é a do candidato.
A tese tem que ser sua, tem que ser original, tem que ser algo relacionado a um senso crítico, é sempre sua. Sobre determinado assunto. Aí você vai falar assim, por que a professora colocou o assunto aqui? Porque esse assunto, ele pode estar tanto no texto motivador, apresentado de forma geral, como ele pode ser mais específico, apresentado sob forma de tema, tá? Por meio de argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são as estratégias que você utiliza para comprovar a sua tese. Então, o que é argumento? Argumento é a mesma coisa que comprovação. E aonde aparece isso? Sempre no desenvolvimento. Ou seja, conclusão e introdução não é lugar para exemplificação. E aí você vai fazer o fechamento sobre a tese. Onde é que aparece o fechamento? O fechamento vai aparecer na sua conclusão, tá? Então é um texto muito amarrado. O texto argumentativo é um texto muito amarrado. Eu já estou falando um pouco sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, e agora a gente vai clarear isso. A gente vai botar isso de forma mais explícita. Afinal de contas, o que é uma introdução? Como é que a gente faz uma introdução? A introdução é a apresentação da ideia principal a ser desenvolvida e defendida no texto. O leitor precisa saber sobre o que tratará o texto. Então, olha só. É importante conhecer o assunto? Sim, você precisa conhecer o assunto. 2. Como é que você vai fazer essa introdução? Você pode fazer essa introdução de duas maneiras, tá? Você pode fazer uma ambientação, né? Que ela vai ter no primeiro período, e depois você vai colocar sua tese no segundo período. Então, uma introdução, ela vai ter, em média, de 2 a 3 períodos. Lembrando que os parágrafos sempre precisam ser divididos em períodos, tá? Então, ela vai ter de 2 a 3. Como é que você pode fazer isso aqui? Você pode, no primeiro período, você pode fazer uma ambientação. A gente chama de ambientação. O que é ambientação? A ambientação é aquela paráfrase que você faz para poder localizar o seu texto, tá? E você pode fazer de diversas formas essa ambientação. Você pode apresentar uma definição sobre o tema. Você pode trazer o tema para a questão da atualidade, o convívio de grupos sociais distintos. É um tema muito debatido. Isso é uma ambientação, tá? Aí, no segundo período, você pode apresentar a sua tese. No segundo período. E você pode também, eu já vi alunos fazendo assim, e não fica ruim, um único período com tese-tema. Ou seja, o aluno pega o tema e relaciona com a tese, num único período. Mas aí você precisa tomar cuidado. Por quê? Toda vez que a gente faz um parágrafo, né? Hoje, por exemplo, um texto de 30 linhas, a gente vai ter, num texto com 30 linhas, uma introdução, em média com 5, 6 linhas, tá? Essa é a média de uma introdução. Aí, o que você vai fazer aqui? Você vai apresentar o seu tema e sua tese, né? Se você vai fazer, igual esse segundo exemplo que eu dei, de um único período, com tema e tese, você vai ter no máximo 4 linhas na sua introdução. Por quê? Um parágrafo com 6 linhas é um parágrafo muito grande. Com certeza, você vai ter problema de encadeamento e progressão. Por quê? Um parágrafo muito grande, ele pode gerar um problema de encadeamento ao ponto de dificultar a compreensão da informação, porque está muito grande o período. Então, o ideal é sempre dividir. Um período vai ter no máximo 3 linhas, tá? A introdução é o lugar da objetividade. Professora, como assim objetividade? Você vai apresentar o tema, fazendo a sua ambientação, e você vai relacionar com um período e outro a sua tese. É objetividade, é papum. Sem churumelo, sem lenga-lenga, sem nada disso. Você vai lá e vai apresentar o tema e a tese. Ponto, acabou. Beleza? Tá. Então, agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais extensa do texto. Para uma redação de 30 linhas e um tema polêmico, eu sugiro que o aluno faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? 2 parágrafos. Aí pensa assim, ó. Uma introdução com 5, 6 linhas, uma conclusão com 5, 6 linhas. Se você fizer 5, 5, sobram 20 linhas. Você vai fazer um parágrafo com 10 e outro parágrafo com 10. Mas nunca é exatamente isso, tá?
Mas pode ser sim? Pode ser sim. Por que na atualidade é estratégico pensar em 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque o tema, geralmente, é um tema polêmico. E aí, o que vai acontecer? Com 4 parágrafos ao todo no texto, você tem mais chances de convencer por meio da argumentação do que com 3 parágrafos, tá? Então, o indicado é que você faça 2 parágrafos muito bem elaborados, em que você possa ter espaço para mostrar o seu ponto de vista, defendendo a sua tese, mostrando que sua tese é verdadeira. Então, nesta parte, o autor discutirá o tema principal, o autor é você. Geralmente é desenvolvido em 3 parágrafos, em que o autor deverá ser coerente com as propostas apresentadas, convencendo, persuadindo o leitor sobre a proposta. Então, olha só, aqui você vê que eu coloquei 3 parágrafos. Por quê? Porque existem situações, por exemplo, em que o examinador vai colocar 3 ideias a serem discutidas, e essas 3 ideias não estão relacionadas. Então, quando as ideias não estão relacionadas, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um texto com 5 parágrafos, e 3 vão ser o desenvolvimento. Agora, se for um tema geral, um tema muito amplo, né, que seja um tema polêmico, aí você trabalha com 2 parágrafos. Estrategicamente, hoje, 2 parágrafos é o melhor, tá? Então, dentro do desenvolvimento, a fundamentação das ideias apresentadas é o que você vai fazer. Você vai comprovar a sua tese. E a conclusão? A conclusão é o fechamento das ideias apresentadas, né? Em que você vai fazer uma retomada do assunto principal. O que é o assunto principal? É a sua tese, o seu tema, de forma finalizadora. O que é a forma finalizadora? É a constatação de que a sua ideia é coerente, de que aquilo que você está falando é verdadeiro, tá? Uma coisa que é muito importante na conclusão é você evitar soluções simplistas, né? Ou soluções utópicas. Ou então, do tipo, o que é uma solução simplista? Ah, é isso porque é isso. Então, o que é uma solução utópica? É você fazer uma sugestão para o futuro de algo que a gente nem sabe se vai dar certo, se é possível. Então, colocar do tipo, o governo precisa verificar essas situações. Isso é uma conclusão simplista. O que é uma conclusão boa para o texto argumentativo? É a conclusão que, de fato, demonstra que você está certo, tá? A conclusão é, o meu objetivo com esse texto foi. É isso que você tem que colocar, beleza? Então, basicamente, qual vai ser a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Basicamente, essa daí, ó. A gente tem o texto, que é o nosso objetivo. Aqui é o texto, é o objetivo. Bom, no primeiro parágrafo, a gente vai apresentar quem? A tese. O primeiro parágrafo é o quê? O primeiro parágrafo é a introdução. Como é que eu posso fazer essa introdução? Com 5, 6 linhas no máximo, em que a tese vai estar relacionada com quem? Com o meu tema. O ideal é que o tema apareça no primeiro período e a tese no segundo período, tá? Depois, você tem do segundo e terceiro parágrafo. Pode ter um quarto? Pode ter um quarto. Tanto que aqui eu coloco a conclusão como quinto, tá vendo? Porque geralmente eu insiro aqui, ó, ou quarto parágrafo. O que é estratégico? Sempre 2 parágrafos para o desenvolvimento. Para que tipo de tema? Para tema polêmico. A argumentação aparece aonde? A argumentação vai aparecer sempre no desenvolvimento. É, professora? Sempre. Então, no mínimo, por baixo, você vai ter um texto com 3 parágrafos, tá? Você pode fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Cada um com um parágrafo. É possível, professora? Claro que é possível. Por que não seria possível? Aí você vai dizer para mim, é o ideal, professora? Não, não é o ideal, mas é possível. Principalmente se você tiver uma boa estratégia, você argumentar bem, tá? E aí, na conclusão, que eu acabei de ver que eu estou bem na frente dela, né? A gente tem o 5º parágrafo, que é o último do seu texto. Bom, depois desse apanhado geral, antes da gente aprofundar essas outras questões, é muito importante que você entenda, que você saiba o que o que são os conectivos, né? E como é que eles se estabelecem, como eles são cobrados nas provas de concurso público. Principalmente no que diz respeito à redação, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Então tem aqui, ó, textualidade, é uma trama semântica conduzida, aqui está por
por um encadeamento semântico chamado de coesão. Então, o que é a coesão? A coesão é o que permite o encadeamento semântico do texto. É a forma, o que é encadear, né? Encadear é se relacionar. Então, é a forma como as ideias vão se relacionar no seu texto. Tanto da perspectiva das ideias, do campo semântico, quanto da perspectiva gramatical, tá? Então, o que a coesão é? A coesão é a forma de recuperar uma sentença. Ela vai acontecer por meio de sinônimos, ela pode acontecer por meio de elipses, e ela vai acontecer também por meio de uso de pronomes e conjunções, beleza? Então, você tem que pensar que toda vez que você está escrevendo, para que a sua ideia esteja encadeada, você vai precisar estabelecer uma relação entre elas. Ver se os termos que você está utilizando, de fato, recupera o que foi dito anteriormente e apresenta essa nova proposta. Então, a coesão de um texto, ela depende muito da relação entre as orações que formam os períodos e os parágrafos. É óbvio, né? Então, a gente está falando de dois tipos de ideias que se relacionam. Aquelas que estão relacionadas entre os períodos e os parágrafos, internamente, e depois pulando de parágrafo para parágrafo, e aquela que está entre a relação das ideias que você escolheu para trabalhar, né? Como que elas vão se recuperar. Então, os períodos compostos precisam ser relacionados por meio de conectivos adequados, se não quisermos torná-los incompreensíveis. Então, por exemplo, aqui, nesse tipo de assunto... Opa, peraí que a professora apertou errado aqui. Nesse tipo de assunto, o que você tem que estudar, né? Você vai pegar lá os capítulos de coesão. E aí você vai ver coesão aonde? Qualquer livro que você tiver serve, qualquer um. Você vai estudar conjunções e você vai estudar as orações. Isso aqui já vai ajudar muito. Tanto as orações coordenadas, tá? Quanto as orações subordinadas. Você vai procurar em ambos. Você também pode procurar em livros de interpretação. Por que você vai procurar em livros de interpretação? Porque em livros de interpretação tem um outro tipo de coesão, né? Que a gente trabalha, que é aquela relacionada, que estabelece a relação das ideias no plano semântico. Então, do tipo, povo recuperando população. São palavras que se recuperam, né? Você tem que estudar aqui ainda a pontuação, principalmente nas orações subordinadas. Eu vejo que os alunos separam muitas orações subordinadas das orações principais. E isso é um grande problema. Outro assunto que a gente vai falar, mas é bom você já começar a estudar, é a coerência, tá? Ainda dentro de coesão, você tem que estudar os pronomes. Principalmente os demonstrativos e os oblíquos. Oblíquos, átomos. Muito importante estudar isso aqui. Geralmente esses assuntos são os assuntos que mais atrapalham os alunos quando eles apresentam problema de encadeamento e progressão, né? Além, claro, de uma prévia organização das ideias. Então, olha só. Para começar a estabelecer um processo de melhora, né, de melhoria dentro do critério de coesão, para qualquer banca, você tem que estudar conjunção, oração coordenada, subordinada, pronome demonstrativo e pronome oblíquo. Dentro disso, estudar pontuação. Por quê? Porque isso vai fazer com que você melhore o encadeamento e progressão do seu texto, tá? E é óbvio, a gente vai ver isso aqui também no curso, a questão prévia de organização das ideias, tá bom? Além disso, a coerência. Então, assim, a coesão é estabelecida de duas maneiras, né? A gente tem tanto a coesão referencial quanto a coesão sequencial. E aí a gente tem, dentro desse tipo, né, de coesão referencial e sequencial, a gente tem a coesão sequencial pronominal. Qual é a pronominal? Essa daqui que eu acabei de falar, ó. Isso aqui é um pronome oblíquo átono. E aí perceba o seguinte,
que errar um pronome desse daqui, um pronome oblíquo átono, na sua prova, além de prejudicar o encadeamento, você também perde ponto nos aspectos gramaticais. Então, olha aqui, ó. Pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa. Coloque-as quem? As 3 maçãs. Então, esse as é um pronome oblíquo átono, né, que aqui exerce a função sintática, inclusive, de objeto direto, a gente vai ver isso em gramática, e recupera 3 maçãs que foi dito anteriormente. Isso aqui estabelece um encadeamento, ou seja, as ideias estão sendo retomadas e apresentadas de forma coerente no seu texto. Outro exemplo, e por falar em cortar, todo mundo já deve ter ouvido a célebre história do não menos célebre rei Salomão, mas permitam-me recontá-la. Recontá-la, esse lá aqui está retomando quem? História, a história do rei Salomão. Aqui a gente tem o verbo recontar, que perde a letra R, né? O processo é esse aqui. Você já deve ter visto em alguma aula de gramática. É recontar, mais L, mais A. Perde o R, vira uma oxítona, termina em A, né? Recontar, lá, em que esse A é um objeto direto. Tá bom? Então, olha só. A retomada ou antecipação de termos é a mesma coisa. Eu posso fazer uma retomada ou uma antecipação, que é a questão da anáfora, né? Por que é a anáfora? A anáfora é aquilo que a gente aquilo que a gente faz, a retomada para trás, né? Retomada é para trás. E a gente não está apresentando o termo, a gente está retomando o termo. Então, ó, o que é um termo anafórico? Um termo anafórico é o termo que retoma palavras anteriores. Quais são eles, né? Que a gente tem na língua que a gente pode utilizar? Os pronomes demonstrativos, o este, esse, aquele, né? Está no plano do masculino. O esta, essa, aquela, que recupera termos femininos. E o isto, isso, aquilo, que vai retomar ideias. A gente diz até que é um gênero neutro. Mas, geralmente, diz assim, ó, isso tudo que ele falou, tá para trás, né? Isso tudo que ele falou. Agora, dentro desses pronomes aqui, existem várias formas de eles serem utilizados, né? Depende do quê? Da referência. Eu posso ter o este, o isto, funcionando de forma catafórica, ou seja, apresentando termos. Aqui, ó. Se eu digo assim, ó, este é o meu país, o Brasil. Aqui o este, ele está apresentando o termo, tá vendo? Aqui ele é um pronome demonstrativo que exerce uma função catafórica. Agora, se eu digo para você assim, ó, o livro e a música me fazem bem. Eu coloco, ó, esta é tranquila e aquele acalma o coração. Sei lá. Vem ter uma oração aqui sem sentido agora. Só para mostrar o seguinte, que o esta, tá vendo aqui o ponto? O ponto é sempre a nossa referência. Então, o esta recupera o termo mais próximo. Aqui é quem? Música. E o aquele? O aquele vai recuperar livro. Aqui é fácil de identificar porque a oração é pequena. Então, o ideal é que na sua prova você também busque fazer períodos assim, mais curtos. Porque se você coloca muita explicação, esta é tranquila, porque acalma os ânimos antes que eu vá dormir. Você começa a colocar muita coisa. Só depois você vai colocar o aquele, as referências ficam muito distantes para serem retomadas, tá? Então, olha só. Eu vou dar um intervalo agora, a gente vai tomar um café e volto com o próximo bloco, tá?